Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de novo para responder as perguntas de hoje. Vamos lá, acho que temos perguntas bem bacanas aqui hoje. Vamos começar pela pergunta mais votada, que é da Sheila Silva, de Valparaíso. Ela pergunta o seguinte: como devemos dividir o ganho quando se abre uma empresa e um dos sócios entra com a mão de obra e outro com capital? Alguém sai perdendo? Olha, Sheila, ótima pergunta sua, tá? Na verdade, assim, a ideia é que ninguém saia perdendo, a ideia é que ambos ganhem, né, ganhem juntos. E para isso os dois têm que ter uma proporção que seja compatível com as expectativas. Não existe uma fórmula única de se calcular isso, sempre tem uma certa subjetividade. Mas, assim, existem algumas regrinhas, alguns truques que você pode eventualmente utilizar, né? Um exemplo que eu dou sempre é o seguinte: bom, se aquele empreendedor está entrando com a mão de obra, com o trabalho, né, todo trabalho tem um valor. Você pode estabelecer um preço para esse trabalho. Então, por exemplo, se você está entrando com um trabalho e você vai ter um salário, vamos dizer que você fosse trabalhar para uma outra empresa, se naquele mesmo trabalho, uma remuneração de um certo valor, você pode computar qual seria a sua remuneração pelo tempo que você vai estar dedicando a esse trabalho, né, até o momento que a empresa vai poder começar a pagar para você, né, um salário, um prolabore para você, e calcular isso como se fosse um investimento. Um exemplo bem simples. Vamos dizer que o seu trabalho, hoje, se você fosse trabalhar numa empresa, você vai ser remunerado ganhando R$5.000 por mês. Então, e você vai combinar com esse investidor, né, com esse sócio que entra com capital, que você vai trabalhar todos os meses sem receber, né, nenhum prolabore, nada da empresa. Bom, significa o quê? Como se você estivesse aportando na empresa, né, equivalente a R$5.000 vezes 12 meses, R$60.000. Aí se esse investidor fala, tá bom, então eu ponho mais R$60.000 em dinheiro. Bom, então aí já tem uma conta aí de equilíbrio, aí, né, metade para cada um. Tá? Então esse é um jeito de você fazer o cálculo. Claro que assim, você pode argumentar, puxa, mas eu fiz um trabalho antes de pesquisa, de avaliação do negócio. Bom, pode ser que isso também tenha que ser valorizado e isso signifique um percentual maior para você, eventualmente, dependendo do valor que você vai computar. Então não existe regra única, mas essa é uma dica que eu dou para vocês. Né? Se você não souber como chegar a uma forma que seja equilibrada para ambos, compute o seu trabalho como se fosse um capital que você está aportando na empresa. E assim você consegue estabelecer uma regra de equilíbrio com um investidor que está aportando capital, ok? Vamos para a próxima pergunta. Essa próxima é do Xande Altoé, de Marilândia, no Espírito Santo. Bom, o Xande pergunta o seguinte: no processo de desenvolver um novo negócio, diante de impasse na gestão, é mais indicado manter uma ideia inovadora ou seguir com a ideia inicial, na qual deu início o projetado? Bom, o Xande, assim, se for ter um impasse na gestão, né, é um impasse no sentido de que o teu negócio não está indo para frente, né, não é um impasse entre os sócios, né, porque dá dupla interpretação essa sua pergunta, mas vou entender que, né, porque é um impasse no crescimento do negócio, desenvolvimento do negócio. Né, pode ser que você chegue um momento que você não consiga mais crescer com aquilo. Então você está falando o seguinte, né? E aí, eu tenho que fazer né, você fala manter uma ideia inovadora, né? Então, acho que na verdade seria ter uma ideia inovadora, né, ou seguir com a ideia inicial. Eu acho que quem determina isso não é você, quem determina isso é o seu cliente. Ele tem que responder isso para você. E a resposta que ele tem que dar não é uma resposta por opinião, é uma resposta porque ele está pagando. Então, acho que você deve ir lá propor uma ideia inovadora para o seu cliente. Olha, em vez de eu te ofertar dessa forma, eu vou te ofertar de outra forma. Então, um exemplo: em vez de vender vamos dizer que você tem um software, né? É um pouquinho da minha área que eu conheço melhor. Fala, por exemplo, uma ideia inovadora, né, que foi criada. Em vez de você comprar uma licença, né, comprar o software e pagar uma vez e esse valor e acabou, se você achar muito caro, eu te vendo uma licença mensal de uso, né, quase como uma prestação de serviço, quase como uma assinatura. Então, se você pagar, por exemplo, esse software, você vai pagar R$1.000, você paga, por exemplo, R$100 por mês. Né, todo mês que você estiver utilizando. É um modelo de inovação no modelo de negócio. E isso quem vai te dizer que é melhor ou pior é o cliente. Ele vai dizer, não, R$100 por mês eu prefiro pagar os R$1.000 porque eu não preciso pagar nunca mais nada para você. Ou não, ele fala, puxa, ótima essa opção sua de R$100 por mês, porque aí me dá com melhor fluxo de caixa, né, se eu não ficar satisfeito eu não preciso continuar, eu pago só o, né, que eu te utilizei. Então, enfim, novamente, quem tem que dizer isso é o seu cliente, tá? Ele é que vai dizer para você se você deve, né, enfim, inovar, de que forma você deve inovar. Agora, obviamente, se o negócio não está crescendo, a ideia inicial tem algum problema. Então aí você tem que tentar, né, adaptar. Né? Não é simplesmente mudar, jogar tudo fora, mas tem que adequar ao que o mercado está te respondendo. Ok?
Bom, o Xande tem mais uma questão aqui também que foi votada, que é a questão seguinte: qual a sugestão para as ideias possam sair do papel? Bom, Xande, é a seguinte, tem que executar, é execução, é ir para campo e fazer aquilo, né? Claro que, né, se for sair do papel, que significa que você já tem um planejamento, tem que ter um planejamento, né, antes, mínimo necessário, para você não sair fazendo as coisas sem nenhum norte, nenhum rumo, né, mas daí para diante não tem jeito, é só execução. Você tem que ir atrás dos clientes, tem que fazer o produto, o seu serviço, ofertar, testar e validar e descobrir realmente qual que é o interesse que ele apresenta, né, para o mercado. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta de hoje. Aí temos bastantes perguntas aqui. É da Simone do Piauí. Bom, a Simone pergunta o seguinte: quando você já sabe o perfil do seu negócio, como definir o segmento? É melhor direcionar os negócios para um mercado específico ou tentar conquistar um maior número de clientes? Bom, olha, Simone, se a gente está falando de startup, né, startup é que tem aquele conceito de escalabilidade, de crescer o negócio, desenvolver, se tornar no futuro um grande negócio. Então, obviamente, que aqui a gente está falando de conquistar um maior número de clientes. Tá? Então, mas não significa que você deve obrigatoriamente seguir isso. Tá? É uma opção. Tem empreendedores que falam: não, eu quero me focar no mercado específico, em que eu sou muito diferenciado, né, que ali eu vou ter um bom rendimento, um bom retorno sobre, né, o trabalho, e para mim eu vou estar satisfeito. Então, não obrigatoriamente você precisa seguir esse caminho. Então, você pode tanto pensar no mercado específico, no nicho, quanto tentar um maior número de clientes. Os dois têm prós e contras. Se você pensar no mercado específico, você vai ficar mais limitada, né, no número de potenciais clientes. Mas ao mesmo tempo, se você for bem diferenciado em relação ao que existe, esses clientes vão ficar satisfeitos e vão ser fiéis a você. Quando a gente fala de conquistar um grande mercado, um grande número de clientes, você tem que fazer um processo já mais massificado, né, e tem que investir mais, então o seu risco também é maior, mas o retorno também pode ser bem maior, ok? Vamos lá, agora vamos à pergunta do Wagner, de Cianorte, no Paraná. Ele pergunta assim: qual foi suas maiores dificuldades enfrentadas nessa carreira empreendedora? Olha, Wagner, eu tive várias dificuldades, enfim, durante esses anos todos que eu empreendi, né? Eu acho que de certa forma eu sou, de certa forma, um certo empreendedor, apesar de não ter um negócio próprio hoje, mas assim, muitas dificuldades relacionadas à conjuntura econômica, né? Eu passei por épocas que foram bastante adversas em termos de planos econômicos, né, de flutuações internacionais, crises, né? Não só brasileiras, mas crises internacionais, né? Apesar que ainda continuamos tendo, né? A crise de 2008 foi a prova maior disso. Então tudo isso realmente foram desafios muito grandes, né, para sobreviver e para continuar crescendo ainda mais, né? São momentos que você tem que realmente ser o mais criativo possível, mais flexível, né, ser bastante estar preparado para essas situações de adversidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi desde o começo, né, desde cedo. Falar: bom, eu tenho que saber que amanhã pode vir aqui uma coisa que está totalmente fora do meu controle, né? Porque o motivo de fracasso das empresas não é só o empreendedor. Claro que o empreendedor é muito importante, mas às vezes é uma conjuntura econômica que viabiliza o negócio. E como é que você resolve isso? Bom, você pode tentar se precaver, mas ninguém consegue ser precavido para tudo. Então a gente tem que tentar o máximo, mas também saber que não pode, né, ser imune a qualquer coisa. Tá bom? Vamos lá, vou fazer a pergunta agora que veio aqui do Solon Couto, de Belém do Pará. O Solon pergunta o seguinte: como você avalia a utilização de redes sociais no empreendedorismo? Como você utiliza essa ferramenta de empreendimento? Bom, o Solon, a rede social hoje é um fenômeno, né, mundial, e o Brasil é um dos países que tem o maior nível de adoção de redes sociais, né? O brasileiro, né, a gente fala que a gente é um ser social, né? O brasileiro gosta de relações sociais, tanto que assim, a adoção pelas redes sociais, desde o Orkut, que o Brasil, né, foi o país que tinha a maior base de usuários do Orkut no mundo, o Facebook, que demorou um pouco mais, até em função do sucesso que o Orkut fez aqui, mas hoje também é uma das maiores bases do mundo. Então é óbvio, é um canal de comunicação muito importante para o seu negócio. Acho que praticamente para qualquer negócio você tem que ter um canal de comunicação pelas redes sociais, né? Então, desde uma página lá, né, da sua empresa, do seu negócio, você interagir com seus clientes, seus fornecedores e eventualmente até para fazer divulgação, né, marketing, enfim. Então tem que estar conectado sem dúvida nenhuma. Claro que tem negócios que dependem muito mais, né, de ferramentas online, né, como as redes sociais são,
do que os negócios. Às vezes tem negócios que dependem um pouco menos, mas ambos eu acho que devem se aproveitar desse benefício que pode trazer, principalmente nesse processo. Não é só fazer propaganda, é de interagir com os seus clientes. Eu acho que isso é o maior benefício que as redes sociais trazem, é você poder, enfim, conhecer melhor quem é o teu cliente, né, e trocar informações com ele, receber informações de uma forma rápida, eficiente, responder as dúvidas dele, responder as solicitações que ele tenham, e isso de uma forma interessante, porque ele pode compartilhar com todos, né, com todos os amigos, familiares, enfim, com a rede social dele. O bacana da rede social, né, no próprio nome já diz, é isso, é o fato de ele estar compartilhando, trocando, né, com o seu grupo de relacionamento. Então eu acho que sem dúvida deve usar. E a gente usa isso aqui na Anjos do Brasil bastante, quer dizer, o máximo que a gente consegue, né, como eu falei, para fazer essas interações, para fazer divulgação de novidades, enfim, receber as dúvidas das pessoas, enfim, dos empreendedores interessados. Então, na Anjos, as redes sociais têm um papel fundamental, né? A gente busca estar sempre muito conectado, comunicando, tanto enviando informações quanto recebendo também dos empreendedores, ok? Vamos para a próxima pergunta agora, que é da Valdirene, do Maranhão. Ela pergunta o seguinte: qualquer pessoa pode ser considerada empreendedora? Quais são as principais características de um empreendedor? Bom, Valdirene, aí tem uma questão aí que está por trás disso, que é bastante significativa, que diz o seguinte, né? A gente nasce empreendedor, a gente se torna empreendedor. Eu digo o seguinte, eu não advogo nem para um lado nem para o outro, tá? Eu acho que você realmente não acha que você nasce empreendedor, né? E também não acho que todo mundo pode se tornar empreendedor, porque eu acho que é um pouco de vocação, tá? Acho que tem um lado de vocação, né? Como, né, a gente sempre diz, né? Não é qualquer pessoa que vai virar, por exemplo, um médico, né? Você tem que ter uma vocação para ser médico, você tem que gostar, né, daquilo, tem que ter, enfim, interesse por aquilo. E empreendedorismo também não deixa de ser a mesma coisa, né? Você tem que ter uma vocação, falar, eu tenho que gostar dos desafios, né? Senão você não vai conseguir superar as dificuldades que existem, como qualquer profissão, como qualquer atuação que você tenha, tá certo? Então acho que começa por esse princípio. Então, a partir desse princípio, se você falar, né, eu gosto, tenho vocação, tenho vontade de fazer isso, né, acredito que eu vou dar certo, eu acho que isso já é o suficiente para você se considerar um empreendedor, né? Pelo menos a base para você se tornar um empreendedor, né? Empreendedor realmente você vai se tornar quando você estiver empreendendo, né? O empreendedor é aquele que está executando, que está fazendo, né? Eu não conheço nenhum empreendedor que é só na teoria. O empreendedor é prática, né? Como as outras profissões também, né? O médico só é médico quando ele clinica, né? Não é só tirou o diploma, ele é um bacharel, né? Em medicina, tá? O advogado tirou o diploma, ele é um bacharel em direito. O advogado é quando ele exerce a profissão, tá? Então, a partir do momento que você exerce, você pode se considerar. E as características do empreendedor, quer dizer, primeiro assim, né, o empreendedor é o cara que sonha, né, que quer realizar, que tem ideias, que tem vontade de realizar, quer dizer, uma vontade de realização muito grande. Acho que isso é o motor que motiva o empreendedor, né? Então, a automotivação é algo fundamental, né? Se você não tiver essa automotivação, acreditar muito naquilo que você vai fazer, né, quem mais vai acreditar, tá certo? Então, essa é uma das características fundamentais de toda pessoa que quer empreender, tá? A gente tem altos e baixos, como qualquer pessoa, não significa que todo dia a gente está com aquele, né? Todo dia sorrisos, pelo contrário, tem dias que você acha que, né, vai acabar tudo, né? Você também tem altos e baixos, você tem muitos altos e baixos, né? Faz parte. E por isso mesmo, o empreendedor também tem que ser muito resiliente, né? O que é essa história resiliente? É uma história assim, de que alguém que suporta essas dificuldades todas e não desiste, né? Continua, claro, mas continua, né, de forma inteligente, o que eu chamo de persistência inteligente, né? Não é simplesmente ficar insistindo na mesma coisa, na mesma tecla. Aqui não está dando certo, então deixa eu ver por que não está dando certo, vou tentar de outro jeito, e assim vai tentando até dar certo, tá? Eu acho que essas são as principais características de empreendedor, né? Essa vontade, essa vocação para empreender, essa resiliência, né? Persistência inteligente. Eu acho que a partir daí você consegue ter uma grande chance de ter sucesso em ser empreendedor, ok? Vamos lá, vamos aqui para a próxima pergunta, né? Estou tentando acelerar um pouco, a gente tem bastante perguntas. É do Jeff, não sei como é que fala exatamente, ele é de Londrina. Ele pergunta assim: olá Cássio, quais são os requisitos para um microempresário conseguir ser ajudado por um investidor anjo? Qualquer negócio está apto a ser contemplado? Ótima pergunta, Sr. Jeff. É importante entender o seguinte: para cada tipo de negócio, para cada estágio do seu negócio, existe um perfil de investidor
ou nem não falar só de investidor, vamos falar de fontes de financiamento, né? E investimento, né? Financiamento muita gente acha que é só dívida, não é. Financiamento também é investimento. Então, fonte de financiamento, como é que você financia o seu negócio? Tá? Então, acho que você tem que entender que existe uma enorme gama de tipos de fonte de financiamento. Investimento anjo é um dos tipos. E é um tipo que tem algumas características específicas. Né? Por que tem essas características específicas? Porque o investidor anjo, primeira coisa, é aquele conceito, né? Não é só dinheiro. É algo que o investidor possa agregar com a sua experiência e conhecimento, orientando, ajudando, aconselhando o empreendedor. Então não adianta simplesmente ter uma boa plano de negócio, mas que eu não vou ajudar nada o empreendedor com uma experiência, não vou agregar nenhum valor para ele. Isso não vai interessar nem... Pode até interessar para o empreendedor, vai falar, vou interessar pelo dinheiro. Mas para o investidor, ele vai falar, bom, a negociação obviamente não vai ser uma negociação que esse valor agregado entre na conta. Né? Então o retorno também não vai ser tão bom quanto ele espera. Então, novamente, eu gosto sempre de dizer, né, investidor anjo, nenhum investidor anjo pode se enxergar, né, que seja visto como um talão de cheque. Né? A gente gosta realmente de agregar valor. Então, a primeira coisa é isso, né, o investidor tem que poder agregar. Mas não é só isso, tá? Aí tem algumas características muito importantes, que primeira é inovação. Quer dizer, o negócio tem que ter algo diferente do que já existe. Segunda coisa, tem que ser um negócio que atenda uma oportunidade real, concreta, né? Bom, se você já é microempresário, seu negócio já está vendendo, já tem clientes, princípio, né, indicador positivo que você tem essa necessidade. Mas, além de tudo isso, você também tem que ter negócio que tem potencial para crescer muito, né, que a gente chama para escalar, né, para, no mínimo, atingir o mercado nacional. E, às vezes, não é todo negócio, ou é todo empreendedor que quer fazer isso. Às vezes, fala, estou contente aqui com o meu negócio local, enfim. Então, esses são requisitos básicos. Acho que é interessante depois convidar vocês para visitar o nosso site da Anjos do Brasil. Lá você vai poder ver todos os detalhes do que é requisitos e como é que você deve se preparar para conseguir investimento anjo, tá? Então, sugiro aí, convido você para visitar o nosso site, tá? Para poder conhecer melhor esses requisitos e saber como é que você consegue investimento, tá bom? Bom, vou dar uma parada aqui na primeira parte das perguntas e já continuo aqui em seguida com a segunda parte aqui das perguntas de hoje, tá bom? Fiquem ligados.